Ah, não saia do vídeo, já vamos soltar o restante aí para vocês. Lá ele passaram a mão no Vasco. Não adianta vir com piadinha, com conversinha fiada de que o Verregli nada disso. Não teve nada disso. A verdade é que tentaram passar a mão no Vascão, mas não deu certo. O Pirata foi lá e cravou o dele. O Vasco hoje está numa posição bem legalzinha, 9 pontos da zona de rebaixamento, é o oitavo colocado. Hoje, se os times brasileiros conquistar a Sul-Americana e a Conmebol Libertadores, o Vasco já estaria classificado para uma fase preliminar ali da Libertadores, né? Ia para uma fase mata-mata para tentar se encaixar numa fase de grupos. De segurança dele, se eu não me engano, o Roberto, conhecido mais como Betinho, né? Fica aqui meu repúdio, um cara totalmente despreparado para poder cima da gente, um cara que provavelmente, por ser segurança, um cara que já conhece de luta, um cara que deve entender sobre isso, um cara que se acerta um soco em um dos nossos atletas ali, né, acaba manchando a história da instituição do Vasco. Então fica aqui meu repúdio, um cara totalmente despreparado. O Clube de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF pedem desculpas ali ao Atlético Paranaense por eventuais excessos que podem ter acontecido, que aconteceram. O Vasco já conversou aqui no pós-jogo com o Paulo Tuori, enquanto representante do Clube Atlético Paranaense. A gente vai tomar as medidas administrativas internamente para que a gente mantenha a relação saudável, como sempre houve entre os dois clubes. Com a vitória, o Vasco chega ao próximo encontro, também aqui em São Januário, pela Copa do Brasil. A gente perde um jogo, aconteceu com o Juventude, aconteceu hoje de novo, então tem que trabalhar muito, tem que trabalhar, tem que caprichar. Acho que o Vasco merece, tem qualidade para estar onde está hoje e a gente sabe que a gente tem qualidade para isso. Então, de novo, fica esse sentimento de que a gente tem que brigar lá em cima, que a gente tem que buscar as vitórias, que a gente tem que sempre ganhar em casa e procurar as vitórias fora de casa também, que vão fazer diferença lá na frente. Bom, quero começar pela confusão, pelo final. Não precisava ter acabado dessa maneira, uma partida que terá sequência, de certa maneira, pelo menos o enfrentamento entre Vasco e Atlético Paranaense na Copa do Brasil. E nesta semana, o segurança, o Betinho, as imagens são bem nítidas, ele provoca, ele vai para cima. Você estava falando, eu estava mostrando a imagem ali, os papéis invertidos, né? Porque o Souza, o volante, ele que tira o segurança. É ele que faz o papel que deveria estar fazendo o segurança, que é tentar de acalmar os ânimos. Esse tipo de situação nos jogos, aliás, tem acontecido até com uma certa frequência, o calor, a adrenalina e tudo mais. Ó, essa é a imagem, ó. Aí você vê que ó o Souza volante, ó. Fazendo o papel que o segurança deveria estar fazendo. É impressionante. E quinta-feira tem um confronto. Vasco e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E como é que vai estar o clima? Por causa do segurança. Porque o segurança inflama o torcedor também. E o torcedor vascaíno durante o jogo sofreu bastante, o torcedor vascaíno. O Vasco não fez um bom primeiro tempo, foi corajoso no segundo tempo e conseguiu fazer o gol com o Verratti ali, que deu a vitória. E no final o torcedor terminou feliz e contente com a atuação do segundo tempo. Mas olha aí, ó. Essa imagem que a gente está mostrando agora já é um segundo momento, né, Loirão? Gente. Aí já é um segundo momento, porque começa a confusão a causar o tumulto. Parabéns aí, segurança. Que atitude legal. Despreparado, é só o que eu posso falar. Agora, do jogo, o Atlético Paranaense fez uma primeira etapa muito boa, teve mais chance, foi para cima do Vasco. E aí, no segundo tempo, o Vasco consegue o gol. Já tinha conseguido também, teve mais um gol, não é anulado, com o Hugo. Mas o Verratti atrapalha, a arbitragem vai para o monitor. E aí vê que o jogador tem impedido, não poderia ter participado e acaba anulando. Mas mesmo assim, o Vasco não esmoreceu. Abriu 9 pontos da zona de rebaixamento. Então é uma equipe que tem mostrado consistência. E ontem eu gostaria de destacar o poder de reação. Do segundo tempo, porque não é fácil você jogar com a torcida oscilando demais na questão da motivação. Eu entendo, aliás, não entendo. Consegui entender porque oscila tanto um torcedor vendo o jogo do Vasco. Ontem, durante a partida, teve vaia no começo do jogo, a bola queimava no pé dos jogadores, e aí é o momento do torcedor incentivar, deixa para vaiar depois.
Deixa para cobrar dos jogadores depois. Durante o jogo, o Vasco vem fazendo isso, o torcedor vascaíno vem fazendo muito isso durante a partida. Isso tira a segurança dos jogadores do Vasco. Realmente o primeiro tempo não foi um bom primeiro tempo. Segundo tempo o Vasco melhorou, a torcida vem junto, incentiva e no final resultado positivo. E a gente vê que o Vasco precisava dessa vitória, importante, mas é um time que já tem mais confiança, que ontem, por exemplo, não teve o Felipe Coutinho, que é um jogador que pode fazer a diferença, e mesmo assim o Vasco tem se equilibrado bem no Campeonato Brasileiro e agora vai com tudo para a Copa do Brasil. E de novo, Vasco e Atlético Paranaense. Vamos aproveitar para dar uma olhadinha na tabela. Acabou a 24ª rodada e a gente vai... Jogo também, trabalhando como pivô, ajudando seus companheiros, assim, não só basicamente buscando a finalização, mas dos números de cabeça. Até fui levantar no nosso ESPN Nitromídia, assim, além dos gols, ele tem 52 finalizações de cabeça no Brasileiro. Quem está mais próximo dele é o Flaco Lopes. Ele tem 52 em 24 rodadas. É um negócio absurdo, Bruno. E assim, até no ano passado, ele jogou 21 jogos, né? Que ele chega na metade. Mesmo assim, ele foi o líder em cabeceios e líder em cabeceios no alvo. Só não fez mais gols de cabeça, ele fez 3, o Daverson foi o líder com 5. Mas, assim, é uma qualidade extraordinária. Acho que ano passado a gente falava muito de um Vasco dependente disso. Lógico que é ruim quando você tem isso, só usa isso. Mas, assim, não dá para você deixar de aproveitar uma ferramenta dessa. Sem exagero, acho que é do futebol mundial, um dos melhores cabeceadores hoje que tem. Para não falar dependente, ele pode ser... Tem um jogador que para o próprio time no Brasil é mais influente do que o Verratti é? Porque ontem vocês estavam destacando muito o coletivo do Fortaleza, certo? Sim, a gente destacou muito o líder do campeonato. Será que a vitória ser de virada? Porque o vascaíno vinha sofrendo muito com essa questão de ter resultados... Ter pontos já praticamente ali na tabela e aí escapava, né? Foi com o Criciúma, com o Red Bull Bragantino e com outros também. Ontem é o contrário, Donk. E num jogo que, assim, eu ainda acho, se a gente recortar os 90 minutos, quem apresentou o melhor futebol para mim foi o Atlético Paranaense. Por mais tempo, né? Por mais tempo. Mas a vitória do Vasco é injusta? Não acho. Porque acho que o Vasco soube lidar com as dificuldades que teve no primeiro tempo, volta para o jogo... se aproveita também de fragilidades do Atlético. Até o próprio Varini, na coletiva, destacou o quanto esse time ainda sofre com a transição defensiva, às vezes em alguns momentos, e foi assim o lance do primeiro gol. Então, é um Vasco que soube se aproveitar, cresceu na partida, e ainda que eu acho que o Atlético Paranaense tenha apresentado um melhor futebol por mais tempo, eu não consigo falar que essa vitória do Vasco é injusta. Então, são todos os componentes. Assim, o histórico aí de empates que tem sofrido no fim... um confronto direto na tabela, um confronto que você já vai projetar agora na Copa do Brasil e num jogo que você não estava jogando tão bem assim, mas você teve resiliência. Então, acho que são muitos fatores para destacar o Vasco. E se você parar para tentar entender um pouco mais, esmiuçar um pouco mais o jogo, né? Do primeiro para o segundo tempo, o Vasco, no primeiro tempo, bem batido. E até mesmo vendo o lance do gol, porque assim que mudou, né, que o Paiva assumiu, para mim fica muito claro. É um time que você vai vencer, mas você vai sofrer para vencer. E no primeiro tempo, não. O Vasco foi um time até mais frouxo. Olha o gol, né? Exatamente. Um time que observou a distância. E aí a modificação. Sai um jogador de meio campo e entra um atacante. Peraí, vai diminuir o número de jogadores no meio campo? Vai ficar mais aberto? Mas aí eu solicitei até uma tela para a gente dar uma olhada de como foi a postura diferente do Vasco do primeiro para o segundo tempo. Quer ver? Olha lá. O PPDA, que é muito diferente. De pressionar mais no campo defensivo, Marra? Pressionar mais nos dois lados, pressionar mais lá na frente. E aí o Ryan faz melhor que o Adson. Porque ele é do Atlético, né? Isso. Porque ele vai ficar mais perto do Verratti, né? O Adson, que é um jogador, para mim, que tecnicamente é muito bom, bastante interessante, mas ele é, inclusive, mais franzino, né? Talvez ele não vá para o choque tantas vezes. Então, ele diminui o espaço, mas ele tem que voltar para ajudar a lateral. Então, acho que foi uma mudança, pensando também como estratégia de jogo, pode ter sido até será que vai dar certo? Mas deu certo. Então, quer dizer, para o confronto da Copa do Brasil, especialmente para esse primeiro jogo que é em São Januário, os números têm que ser próximos ao que foi no segundo tempo. Sim. A postura tem que ser, no mínimo, mas é um recado que esse jogo de ontem dá para o Vasco, para essa partida de quinta-feira? Dá. Esse início do confronto? De como jogar e do que o Atlético tem que mudar. Eu acho que, e até o Varini já reconhecendo essa questão de você ter uma transição defensiva mais rápida, ainda mais para um Vasco que sabe ser muito vertical. E para mim, ainda mesmo no primeiro tempo que foi abaixo,
acelerando pelo lado esquerdo. Ali, naquele momento que eu falei até da questão do posicionamento do Eric, quando o time tem a bola, é o Nicão aberto de um lado e o Canóbio do outro. Nesse ajuste do Eric sair do meio e fechar a lateral, muitas vezes o Vasco se aproveitou de uma transição mais rápida para encontrar espaço. Tanto que o Emerson Rodrigues ele foi criticado no primeiro tempo, não por ter... Então acho que o Atlético também tem que estar ligado nesse aspecto, até porque o lado esquerdo é muito forte. E olha que a gente nem fala de uma partida em que o Piton não participou tanto, pelo menos no primeiro tempo, no segundo até um pouquinho mais. E também um aspecto que eu somaria ao que o Marra trouxe, com a tela que faz todo sentido em relação ao que foi o jogo, é a queda que o Atlético também teve na intensidade, que acho que isso também favoreceu a melhora do Vasco. Então, acho que são os aspectos... Até porque dentro de proposta de jogo, eu não acredito que vai ser um jogo com uma proposta diferente do que foi no duelo de ontem. Agora, a cena ali da briga é o que a gente não precisava desse último elemento para um jogo de volta, né, Marra? Com a coisa acalorada, com esse tom para a disputa do jogo. Não, eu acho até que o torcedor do Vasco que está vendo a gente agora pensa assim... Poxa, vocês não vão ainda me elogiar mais? Porque há pouco tempo vocês estavam falando que eu estava na zona de rebaixamento. E agora a gente está... A possibilidade de, daqui a algum tempo, continuar crescendo. E eu me solidarizo com o torcedor. Por outro lado, a gente não pode fechar os olhos para o que aconteceu. Porque isso pode prejudicar o Vasco. Entende? Assim, isso pode prejudicar o Vasco. Pode ter uma ação que o torcedor não quer ficar longe. Claro que não. Está espalhado no Brasil. Só que ontem teve. Então a gente tem que falar do de ontem. Eu não sei quem começou, quem terminou, qual foi o motivo. Não sei o que aconteceu. Aí você já sabe que quem está errado na história. Exato. Perfeito. E quando são os jogadores também tirando... Pra briga, gente. E aí é necessário, é fundamental um posicionamento. Assim, para você controlar a situação e ter uma resposta rápida, é fundamental até considerando esse contexto. E aí, Nedonk, se você para pensar, não é nada inteligente a ação do segurança. Sabe por quê? Porque se tiver uma briga entre os jogadores, o árbitro vai chegar lá, vai no VAR, vai anotar, vai expulsar e pronto, acabou. O segurança acaba sendo demitido, gente. Porque na coletiva Entende? eles falaram sobre medidas administrativas. E é claro que isso é péssimo. É para ele, né? Obviamente. E agora você tem um jogo. Mais uma vez, ou não deveriam estar, como aconteceu no caso do Gandula no Allianz Parque, e agora no caso do Segurança em São Januário. Termina o jogo, o árbitro tem que ir pro VAR, ficar vendo o pau quebrar. Parece agora a avaliação dos Jogos Olímpicos do boxe. Que eles lutam, aí depois tem a avaliação para ver quem ganhou. Atenção à decisão. Em disputar de maneira sem pressão a Copa do Brasil, certo? Sem aquela pressão, ainda sobrarem para ele disputar a Libertadores. Claro, claro. Porque a vaga de Libertadores, o grupo de Libertadores, possibilidades diversas aí de campeonatos, de Libertadores, Campeonato Brasileiro. O Vasco acabou de anunciar nas redes sociais, então, a contratação do Jean, jogador chileno. Então, acabou de fazer o post, tá? Bem-vindo ao Gigante da Colina. O Vasco também se reforçando, pensando no restante da temporada e, claro, nas temporadas futuras. Vamos pro... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal. E o que vocês acham aí desse time do Vasco, que pra mim tá jogando um futebol convincente, hein, cara? O Vasco tá me convencendo de que agora é olhar pra parte de cima da tabela. Já pensou, cara? Um time que todo mundo dizia aí que ia lutar pelo rebaixamento mais uma vez e de repente o Vasco vem mostrando outra coisa, né? O Vasco faz 2 vagas de pré-Libertadores. O Vasco tem sim, para mim, totais condições de disputar uma Libertadores. E se não disputar um mata-mata, pode, através da Libertadores, mais longe, porque a Libertadores hoje tá bem complicada, né? A gente vai ter aí Flamengo, Fortaleza, Palmeiras, Botafogo. Esses times têm chance aí de buscar títulos de Libertadores no ano que vem. Próximo jogo do Vascão é o mesmo Atlético Paranaense, né? Quinta-feira agora. E depois disso enfrenta o Vitória fora de casa no dia 1º. O Vasco vai poder usar o time titular porque só vai enfrentar o Atlético Paranaense no dia 11 por causa da data FIFA que está chegando aí. Então o Vasco ainda pode sim vencer o Vitória e esticar mais na briga aí por uma vaga direta na Libertadores, né? A chance de uma vaga direta ela é pequena, mas é uma chance que existe. O Vasco também pode vencer a Copa do Brasil, que também
daria uma vaga direta aí para Conmebol Libertadores, né? O Vasco tem chance de se classificar, tem chance de ser campeão. Pode, se passar pelo Atlético Paranaense, pode enfrentar aí o São Paulo e numa final, né? Flamengo ou Corinthians é um dos dois times aí que eu acredito que vai chegar à final, é Flamengo ou Corinthians. Podemos. Pesadinha, né, galera? Então, vamos ficando por aqui. Se ainda não amassou o dedão no like, aproveita na mesma hora, acione o sino também, beleza? E até o próximo vídeo.